Oi, Johnny. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo bem com você? Comigo também. O que a gente vai fazer hoje? Oi, gente, curtam, compartilhem o vídeo, a pessoa chega, fala oi pra você e já vai indo, né, João? Não fala nem oi pras pessoas. Exatamente. Oi, pessoal. É o mal do hábito, né? Já tá tão acostumada que senta ali, vamos, João. Exatamente. Aproveitar para mandar um oi aí pra galera, um beijo pros meus fãs. E também, e para falar já que o tema do vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de vícios. Tá. E aí aqui, já queria falar com você a respeito disso, né? A gente tem... O vício na nossa cabeça está muito presente, a questão das substâncias, né? Que as substâncias químicas que a gente acaba abusando. E também o álcool, o cigarro, esses daí são mais famosos, né? Uhum. Mas também existem vícios As que são... substâncias drogas, você fala. Exatamente, né? As drogas ilícitas. Mas também tem os vícios que são permitidos, abre aspas, socialmente, né? Que é aquele negócio que a pessoa, ela tá viciada naquilo, mas como não existe uma lei proibindo, né? Não tem toda um olhar de julgamento em cima daquilo, às vezes passa desapercebido, né? Então, assim, hoje a gente vai falar a respeito dos dois. Entendi, João. Vamos lá. Talvez a gente possa até começar do tipo assim, o que pode ser considerado vício? Tudo que vai gerar, né, um comportamento obsessivo e compulsivo, para nós, a gente já tem ali a presença de um vício. Né? Então, do ponto de vista, você falou aí do permitido e não permitido, né? Do ponto de vista do cérebro, não tem isso de permitido ou não permitido, né? É ativado no cérebro uma hipofunção dopaminérgica para todos os vícios. O cérebro, ele não sabe, esse aqui é ilícito, então eu vou me viciar, aquele ali é lícito, tudo bem, eu não preciso me viciar que depois tem. Não, ele não sabe isso. Então, do ponto de vista do cérebro, João, qualquer coisa pode gerar vício, porque vai ativar essa hipofunção. É claro que os termos, todos os técnicos que envolvem, fica lá mais com a galera das neuro, né? Mas é uma função específica do cérebro que é ativada, independente se é por comida, se é por crack, se é por pornografia, se é por compras, se é por jogos, né? Não importa. O cérebro vai gerar na pessoa a necessidade de consumir aquilo cada vez mais, que é a presença aí da compulsão e da impulsividade, né? Então, para nós da psicologia, ser ou não ser lícito não é o ponto. É o ponto partindo das questões sociais, né? De preconceitos, de isolamento, que com todos a longo prazo vai acontecer, mas é claro que a gente sabe que temos uma tendência maior a criminalizar, né, rejeitar, extirpar da sociedade os ilícitos, né? Mas a longo prazo, João, um obeso porque é viciado em comida, que a longo prazo já está dependente, doente por conta daquilo, com outras questões, também vai sofrer um monte de preconceito e exclusão na sociedade, é ou não é? Então, acho que daqui do lugar da psicologia, tirando a parte social, para o cérebro é a mesma coisa. E assim, Kelly, o vício, ele vai surgir por causa do quê? Do tipo assim, eu já vi gente falando que às vezes ela tem o vício para preencher algum tipo de falta, gente que às vezes entra em depressão e aí acaba por experimentar um tipo de droga, ou às vezes está passando por um tipo de crise de ansiedade, né, e também começa a fazer uso... O vício em remédios, em remédios, exatamente. Tá vendo como não importa o vício? Né? Prazer
Ou no caso aí por exemplo, a pessoa está com uma depressão forte, está muito difícil, muito sofrido, muita frustração, aquele momento que há a ingestão, vamos pegar as drogas, né? Há um certo relaxamento com aquilo. O problema é que ele tem uma tendência a passar rápido, e aí o nosso próprio cérebro vai acionar um mecanismo que quero mais. E aí daqui a pouco mais num espaço menor de tempo, e daqui a pouco um pouco mais num espaço menor ainda, entende? E aí por isso que vai ficando obsessivo compulsivo, porque para você sentir de novo o prazer ou o relaxamento, você praticamente não pode fazer outra coisa, você tem que viver fazendo aquilo ali, né? Então é mais ou menos, em termos leigos, para que todos entendam, João, é mais ou menos assim que se inicia. Eu quero mais para me sentir melhor novamente. Teve um filme que a gente assistiu uma vez que chama Depois a Louca Sou Eu, né? Ah, é verdade. Nós já gravamos aqui sobre ele, né? Exatamente, tem um videozinho aí que deve estar no card. E uma outra coisa é que naquele filme a menina ela sofre com um transtorno de ansiedade, né? Sim. E faz um abuso dos remédios, isso, né? E ela começa a usar os remédios que ela não tinha costume de usar. E aí quando vê, tá rolando um abuso ali louco. Ela tá já dependente dos remédios, e detalhe, às vezes ainda tá ansiosa. Mesmo tomando a medicação, Sim. né? E é uma coisa que acontece e ela não percebe. No filme fica muito claro isso, né? Vai aumentando, né? E muitas vezes a pessoa não tem noção do quanto foi aumentando. Assim, eu preciso sentir esse pico novamente. Vamos colocar em alguns casos de bem-estar, de relaxamento, em outros de adrenalina, né? Eu preciso sentir isso de novo por mais tempo, porque sem isso eu não me sinto assim nunca. Então eu quero mais, eu busco mais, não importa o que é, né? Não importa o que é, como eu disse, é que os ilícitos marginalizam, mas os lícitos a longo prazo também marginalizam. É muito interessante ouvir você falando isso, porque os lícitos, né, entre aspas, eu acho que os vícios, no geral, o ambiente vai acabar influenciando, né? Pra você... Como assim? Não sei se eu entendi. Por exemplo, vamos supor, lá na minha cidade, a minha cidade é de Minas, né? E assim, o mineiro tem uma cultura muito de comer. Adora comer. Então, tipo assim... É incentivado dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade ali, que você coma. E tá tudo bem se você comer. João, acho que no caso do mineiro, beber também, né? Comer e beber. Bebe, né? Beber que eu digo é o álcool. Sim, beber sim, porque tem até parente meu que todo dia tem que tomar uma cachaçinha. Né? Então, assim, faz parte daquela cultura. Sim. Então, assim, se você já tem uma propensão ao vício de alguma coisa, às vezes o ambiente ali vai facilitar para que você... escolha alguma daquelas coisas ali para se tornar um tipo de compulsão, né? Isso pode acontecer dessa maneira. Do jeito que você está construindo, veja se eu entendi. Eu nem tô deprimida, querendo me sentir melhor, como eu falei antes, né? E nem tô querendo sentir uma grande adrenalina, como o jovem é mais suscetível a drogas por isso, né? Porque o jovem, ele quer mais adrenalinas e ele não pode um monte de coisa, então ele abusa um pouco mais, ele tem menos medo, ele é mais suscetível a drogas e álcool, por exemplo. Nesse seu exemplo, é puramente o ambiente, né? É assim, aqui em casa todo dia todo mundo bebe um pouquinho, eu comecei assim. Então a gente não tinha uma questão, uma dor emocional, a gente não tinha um momento de transição no desenvolvimento como adolescência, a gente não tinha nada que justificasse aquilo, que não só a cultura do lugar, que é todo dia toma uma cachaçinha. O que você quer dizer é que daí, se por acaso eu tô nessa cultura e eu tenho lá a facilidade genética com tendência ao álcool, a minha chance de ser alcoólatra aumenta. É isso que você quer dizer, né? É isso, né? E aí a gente tá falando, por exemplo, do álcool agora, mas é muito fácil também você
você se tornar uma pessoa obesa a longo prazo, e daí isso combinado talvez com algum trauma seu, ou o bullying que você vai sofrer, né, desencadeia. Porque assim, eu lembro que era assim, eu ia na casa de um parente, tinha o almoço. E assim, é aquele negócio, você não comer mais de uma vez, você tá ofendendo, né? Ah, é? Tem isso também? Então você come 2 vezes. Aí depois você vem na casa do outro parente, tem um cafezinho da tarde. Aí vai na casa do outro parente, tem uma janta. Ou tem um bolo que tá saindo do forno. Então assim, é uma cultura que incentiva você a estar comendo o tempo todo. E aí a pessoa às vezes já tem uma predisposição à obesidade. No caso da família do meu pai, tipo, tem muita gente acima do peso, né? Então assim, e eu vejo que tá tudo bem, o pessoal não tá vendo que aquela pessoa está se prejudicando. Adoecendo por conta desse cafezinho. Exatamente, e não só fisicamente, mas assim, essa pessoa, às vezes ela vai para a faculdade, ela vai para a escola, ela vai para o mercado de trabalho e ela vai sofrer preconceito e marginalização, igual você falou. E às vezes dentro de casa, a mesma família ou parentes ou amigos que se ofendem se você não comer 2 vezes, é os primeiros a te lembrar que você está acima do peso. Faz algum comentário, alguma piada, né? E aí é o oposto, né? Porque eu faço uma coisa que se opõe à outra, mas eu faço as 2 coisas e te cobro das 2, né? E aí fica difícil, né, João? A importância do não. Quer se ofender porque eu não vou comer 2 vezes, se ofenda, eu não vou comer 2 vezes. Então, aproveitando que você já falou aí do pessoal da família, qual que é a importância na família, assim, falando de alguém que identificou esse vício, ou falando de alguém que está percebendo que às vezes o irmão está passando por isso, o filho, a mãe, seja quem for. Qual que é o papel da família para ajudar essa pessoa? A família tem um papel fundamental e ela pode piorar um quadro ou ela pode muitas vezes ajudar muito no tratamento. Por isso que a gente sempre fala, né, quando a gente está falando dessas questões em saúde mental, a gente fala a família de uma pessoa com algum sofrimento, aqui é vício, mas poderia ser qualquer outro, também precisa de tratamento. Por quê? Não só porque aquela pessoa também está sofrendo e às vezes ela não sabe lidar com aquilo, mas porque a gente também minimiza os erros, né? Minimiza de sair um ou outro comentário que faz a pessoa se sentir pior. A gente sabe que às vezes uma pessoa internada por causa de algum vício volta para casa e algum comentário ali nesse retorno faz com que a pessoa recaia, né? E por que há esse comentário? Porque a família não está preparada para lidar sem fazer os comentários negativos, maldosos, que a gente não entende como negativo e maldoso e que a gente fica reproduzindo o tempo inteiro na sociedade, dentro de casa e vice-versa, né, João? Então, a família, é bom ela estando bem preparada, ela é extremamente importante na recuperação, no tratamento, né? A gente tem muito ganho em saúde mental quando a família entende e vem junto com a gente no tratamento de uma pessoa, né? E além de ser as pessoas que aquela pessoa confia, que ela ama, que ela se sente acolhida, né? Que ela se sente segura. Então, a família tem um papel fundamental, mas pode ser o extremo oposto. Assim como acontece às vezes com as religiões, né? Às vezes tira a pessoa de um fundo de poço, mas às vezes é ela que coloca. Né? As 2 coisas podem acontecer. E aproveitando que você falou aí, já eu queria pedir a sua opinião a respeito de um assunto. Opinião? Assim, a ou sua opinião. as considerações da psicologia para isso? Então, você como psicóloga vai conseguir falar de uma forma mais sensata para mim, Se né? eu tiver uma opinião pessoal, ou talvez eu conte também. Então, mas tipo assim, por exemplo, às vezes a gente tem um integrante na família que ele tá passando por uso de substâncias, essas coisas, né? Então ele já tá dentro desse quadro do vício. Mas assim, a família se sente na obrigação de internar ele contra a vontade dele. O que você acha disso? Você acha... A psicologia no geral, ela prefere trabalhar com o menor prejuízo, João. Porque ao longo dos tratamentos, ao longo da nossa história, a gente entendeu que forçar não resolve o problema, né? Eu sei que é complicado para um familiar que de repente está ouvindo aí, mas assim,
o reuso, né? O retorno é muito grande quando a pessoa não faz sentido aquele tratamento para aquela pessoa, né? Então, o indivíduo precisa querer tratar. Então, eu entendo que a família quer rápido resolver, mas sem o desejo do indivíduo, mesmo que você interne a força, porque é uma pessoa que está doente, que precisa de tratamento, sem esse desejo a gente piora um monte de coisa, a pessoa fica com raiva, aí às vezes ela faz por raiva, sabe? Para mostrar que você não tem esse poder sobre ela. Ela se sente sem controle da vida dela, ela já se sente assim por causa do vício, ainda tem alguém querendo mandar nela. É muito complexo, envolve muita coisa. Então, assim, os estudos atuais da psico vêm batendo fortemente no menor prejuízo. O que é o menor prejuízo? Kelly, a pessoa de repente continuar usando e fazer mais coisas? Às vezes sim. A sociedade não está pronta para essa discussão, tá, João? E eu sei que aqui no canal também não estão. Mas no meio científico, e que a gente consegue ter embasamento para o que a gente está falando, o discurso atual é esse. Então, eu já ouvi falar a respeito disso, às vezes o organismo da pessoa não consegue ficar sem a substância mais. Você substitui uma droga por outra, né? Você não dá droga, você dá o remédio. E aí a pessoa ela tem que usar uma dose controlada por dia para poder desenvolver outras habilidades dela. Exato. Para que o organismo consiga trabalhar, já que aquele organismo está muito danificado e precisa daquilo para ficar bem. Sim. Né? E o cérebro ele é incrível, né? Lembra lá que eu falei que é uma parte específica dele? Ele consegue fazer um novo caminho, ele consegue desaprender um hábito e instituir um novo hábito, ou diminuir um hábito porque chegou um novo hábito. E enquanto a gente estiver respirando aqui nessa terra, nós vamos poder fazer isso porque ele é plástico, não tem idade para o nosso cérebro se transformar, melhorar, nós temos ação sobre ele. Agora, a privação para qualquer tipo de dificuldade, distúrbio alimentar, jogos, pornografia, seja lá o que for, né? A privação sempre nos mostra que o retorno ele é pior. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do obeso, você já ouviu, João? Emagreci 20 quilos, engordei 30 por causa da privação. Né? Então não houve uma mudança de comportamento. É por isso que a psicologia ao longo do tempo, junto com outras áreas, não a psicologia pura somente, foi porque a psicologia ela observa, né, as questões da psique, dos pensamentos e o que resulta aqui no nosso dia a dia, que é como a gente se comporta. Mas outras áreas junto com isso foi entendendo que esse não é um caminho que a longo prazo dá certo. Então, não acreditamos. Certo, Johnny? Certinho. Então tá bom, muito bom o papo, né? Até semana que vem, um beijo. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.